Uma coisa que fica bem claro na nossa época atual é a padronização. Existe uma padronização de tudo, dos modelos educacionais, existe um padrão de métrica, de medição, né, de várias coisas, e existe um padrão cultural, existe já uma imposição em boa parte do padrão linguístico, que é a língua inglesa, já é a língua do comércio, e já é a segunda língua na maioria em boa parte dos países, e provavelmente no futuro próximo será a língua universal, né? Apesar de ser a terceira língua maior do mundo, não ser a maior, mas por consequência, se levar em consideração as segundas línguas, com certeza o inglês é a maior. E será a língua que todo mundo vai falar daqui a décadas, ou pelo menos daqui a um século ou dois no máximo. Assim como em outros períodos, o grego era bem popular, hoje é o inglês. É a língua acadêmica, é a língua dos termos científicos, é a língua que toda pessoa que almeja alcançar um patamar maior tem que saber. Então é um símbolo também de status. Saber o inglês, conhecer a cultura inglesa e se apoderar dessa cultura é o grande símbolo dessa sociedade. Bom, primeiro que eu queria destacar é que essa padronização ela não é à toa. Ela significa que há um poder centralizador. Um poder centralizador que as decisões, né? É interessante para esse poder que haja uma padronização dessa sociedade. E é isso que está acontecendo. Praticamente todo mundo ocidental está se padronizando. Você percebe isso com as ideias que sempre, as ideias que a gente absorve, vêm de fora do país. Não são os intelectuais brasileiros, não são os intelectuais da América Latina, são intelectuais europeus e norte-americanos, né? Que em geral formam uma pequena cúpula. Então tudo é muito centralizado e pouco se tem de crítica sobre isso. A maior parte da nossa cultura ela vem a partir da educação que a gente recebe desde criança e também principalmente da televisão, né? Existe uma série de tradições que a gente respeita, que a gente segue, que são antigas, mas que aos poucos vão morrendo ou perdendo o seu significado original. O que pouco a pouco faz com que elas morram, ou pelo menos fiquem suscetíveis a ganhar uma outra interpretação, bem diferente da original e que se adeque à interpretação atual, à interpretação do sistema vigente, que é a expressão das estruturas de poder, do que a elite dominante quer que seja reproduzido pelos seus vassalos, pelos seus súditos. Isso é expresso em várias tradições religiosas que hoje ganham um sentido muito mais comercial do que o sentido religioso. Por exemplo, as festas tradicionalmente religiosas, como o Natal, como a Páscoa, como a festa junina, né, festa de São João, São Pedro, né, São Antônio, elas ganham um caráter muito mais comercial. Nesses períodos, o comércio se aproveita para vender, né, aqueles produtos específicos e as pessoas não mais elas não mais associam esses festejos à questão religiosa, e sim
há uma pura tradição que deve ser seguida, sem avaliar a questão histórica ou aquela simbologia religiosa que está por trás daquilo, né? Então, naturalmente, o que acontece é que mesmo as pessoas que não seguem a religião, ou aquelas que seguem assim mais ou menos, né, acabam reproduzindo essa cultura, mas sempre de modo a favorecer o consumismo. Então, essa tradição original, né, ela se perde completamente. Ela perde completamente o sentido. Então, mesmo preservando-se a tradição, o que vale mesmo, o que fica, é uma reprodução do sistema vigente. No caso atual, o consumismo, o comércio, o capitalismo. A padronização dos costumes, da cultura e cada vez mais o controle por meio das instituições, sejam elas religiosas, as instituições financeiras, né, o mercado financeiro, a televisão, né, os veículos de mídia, a internet e os grupos, né, eles vão moldando ali todos os aspectos da sua vida. Como eu já falei uma vez, as pessoas acabam se sentindo pressionadas a adotarem esses padrões, mesmo que de algum modo tenham por natureza um senso crítico de querer agir de outro modo. Provavelmente ela não vai agir, ou pelo menos não de forma tão radical, porque o rompimento radical a levaria para um isolamento total. E um isolamento, na verdade, uma exclusão. Levaria a uma exclusão social, uma exclusão econômica, uma exclusão de tudo. Então, o que é que acontece? Acontece que quanto mais essa pessoa é socialmente aceita, quanto mais essa pessoa cresce, ela, de certo modo, mais escrava ela é. Isso excluindo-se, evidentemente, a elite que domina o poder, que é uma pequena minoria. Mas essas pessoas que estão ali naquela classe média, e mesmo as pessoas consideradas ricas, milionárias, elas têm um alto grau de escravidão. Em que sentido? Elas têm que seguir uma série de regras, uma série de dogmas que o sistema implanta. Todo mundo que tem um alto grau aí sabe inglês, tem um amor pelo dinheiro, pelo mercado, né? E se sente superior aos outros. Não são contra a religião, não são contra o poder, e boa parte são completamente alienados. São pessoas que aceitam as coisas tais quais elas são, sem criticar, porque se sentem bem com isso. Porque, de certo modo, elas têm algum benefício social, financeiro, né? E de status. E sabendo-se que o ser humano quer se sentir bem com o meio, quer se sentir socialmente aceito, quer ter status, quer ter dinheiro, quer ter poder, então essas pessoas que de algum modo seguem isso, elas vão ter esse poder. Então, quanto mais escravo você é, ironicamente, diferente do que a gente pensa, quanto mais escravo você é, mais você cresce. Então, assim, quanto mais você segue aquelas regras,
mais você cresce. Então a lógica, ela se inverte. Ao invés do escravo, como era antigamente, ele ser contrário ao poder, porque sendo ele contrário, ele lutaria contra isso e poderia fugir daquela situação. O escravo moderno não, ele procura se adequar e procura seguir todas as regras impostas a ele, porque dessa forma ele pode conseguir alguma situação um pouco melhor. É claro que isso é no nível um pouco acima, né? Ou seja, uma pessoa que já atingiu ali o nível de classe média para cima. É alguém que já tem um certo grau de instrução, alguém que pode ter um emprego um pouco melhor, alguém que não trabalha unicamente pela sobrevivência. Então não é uma maioria, é uma classe média ali.